Olá, seja super bem-vinda, super bem-vindo ao canal do Projeto Flow. Eu sou Cadu Lemos e hoje eu vou te acompanhar numa jornada para conhecer o nosso programa Liderança em Flow, um programa anual onde eu abro algumas vagas para interessados em conhecer mais como ativar o estado de flow na sua vida pessoal, profissional, e a gente trata também de questões de autoconhecimento, de autorrealização. O estado de flow é um estado universal, todo mundo pode acessá-lo, e eu costumo dizer que ele já é a nossa condição básica e a gente não percebe isso porque os pensamentos que pipocam na nossa mente não deixam. Mas isso eu vou explicar já já. Então, basicamente, nessa conversa rápida, você vai entender como é esse programa. Uma ressalva importante: eu não vou te vender nada no final, não é um programa de mentoria, de vídeos para você acessar no Hotmart, nada disso. Eu vou colocar o meu e-mail. Se você tiver interesse no que eu falei aqui hoje, você me manda uma mensagem e a gente pode trabalhar junto depois de uma conversa sem compromisso nenhum, para alinhamento de expectativas. Vamos lá, então, sem muitas delongas. O programa chama-se Liderança em Flow, e é um programa que eu desenvolvi exatamente para empreendedores, líderes, profissionais que desejam alçar uma posição de liderança também nas organizações e exploradores da consciência. E você vai entender por que eu falo dos exploradores da consciência, porque a mente é que limita a gente. Vamos entender um pouco dessa mente, consciência, onde é que está isso? Eu tenho trabalhado desde 98 com processos de autoconhecimento, liderança consciente, equipes de alta performance, segurança psicológica, inteligência emocional para clientes como esses, com parceiros que me enchem de orgulho e que trazem também sua visão e seu profissionalismo para o trabalho que a gente desenvolve já há 26 anos. E antes disso, eu tive passagens pelo mercado financeiro, pelo mercado de marketing e comunicação. Eu fui locutor de rádio, criei uma produtora cultural de fotografia, produz o maior festival de fotografia mobile, né, de smartphones da América Latina. Enfim, eu já tive muitas vidas, já vivi muitas vidas numa só. E esse é um privilégio que eu trago de volta e quero devolver através do conhecimento que eu vim pesquisando sobre esse estado ampliado de consciência, que é o estado de flow. A McKinsey Consultoria, por exemplo, descobriu, depois de 10 anos pesquisando, que o executivo em flow ele é 5 vezes mais produtivo do que aquele que não está em flow. São 500% de aumento de performance. A Universidade de Sydney entendeu que a solução de forma criativa de vários problemas para quem estava em flow aumentava de 400% a 700%. Harvard diz que o pico de criatividade acontecia em até 3 dias ao longo da ativação do flow. E também o DARPA, que é a DARPA, é a Agência de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado do Exército e do Sistema de Defesa norte-americano, que treinou tropas de elite, grupos de elite, como os SEALs, treinou snipers na aquisição de habilidades e conhecimento de forma quase 500% também mais rápida. Para vocês terem uma ideia, uma equipe de SEALs, isso está no livro do Steven Kotler e do Jamie Will, que é Roubando Fogo, que é um livro que eu recomendo bastante. Eles contam que uma equipe dos SEALs conseguiu aprender um idioma em 6 semanas e meia para uma missão que eles tinham num país que não falavam o idioma. Então, esse tipo de impacto é o impacto que a gente busca para quê? Para ganhar tempo, não necessariamente para trabalhar mais. Você vai entender. E para cuidar da saúde mental e emocional. Olha só, essa pesquisa saiu agora em março desse ano, de 2024, foi publicada na revista científica Nature. Eu tenho o link, eu vou deixar para você nas referências, dizendo que o flow diminui o risco de desenvolver depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar e distúrbios relacionados ao estresse, além de doenças cardiovasculares. Parece bom demais, né? A gente tem que entender o tamanho dessa amostra, desse estudo, mas estamos caminhando para muitas coisas que estão se revelando e que a gente está percebendo que funcionam mesmo. Nossa experiência aqui no Projeto Flow já mostra resultados muito interessantes e você, fazendo esse trabalho dessa jornada, né, da liderança em Flow comigo, você vai poder vivenciar isso. Então, o Flow é um estado ampliado de consciência. Mas será que é ampliado ou é um estado apenas um estado de consciência? Ele é ampliado porque no momento que eu estou em Flow, eu consigo ser muito mais efetivo
em termos mentais, emocionais e inclusive físicos. No esporte de alta performance, alto rendimento, é muito comum. Eu vou dar alguns exemplos de como você pode, na sua vida, já ter acessado esse estado e nem ter se dado conta. E a ideia desse programa é, além de trazer ferramentas para esse líder, ou aquele que quer ser líder, ou o empreendedor, ou o explorador da consciência, ter na sua caixinha de ferramentas, ele vai trazer a possibilidade de entender esses potenciais que a gente pode explorar na gente mesmo. E já que eu estou falando de consciência, o que é consciência? Já que o flow é um estado de consciência, e que eu já disse no começo, acredito que ele seja um estado contínuo, só interrompido por um monte de pensamentos que assaltam a nossa atenção. Mas consciência? Responda essa pergunta. Quem é que está consciente, ou o que está consciente agora, nesse momento, daquilo que está ouvindo ou vendo aqui nesse vídeo? Então, quem é que está ouvindo? Ou o que é que está ouvindo essas palavras e vendo essas imagens? Esse é, de fato, você. Esse sou eu. Essa sensação de presença, de observar o observador, aquele que está ouvindo, aquele que está vendo, isso é a nossa real natureza. E nós somos isso desde sempre. A questão é, estamos preparados, de fato, para encarar essa realidade como ela é? Porque falar desse tema e desta maneira, de dizer que nós não estamos restritos a esse aparato corpo e mente, que a nossa consciência pode estar fora e não dentro do cérebro, é como se a gente estivesse falando que a Terra é redonda para um clã medieval, ou que o Sol gira em torno da Terra. Levou muito tempo para a gente perceber que não era isso. Será que agora a gente está falando de temas como esse e nós vamos ter a mesma conclusão? Segundo o Donald Hoffman, a gente não está preparado. Ele acha que nós não estamos preparados. E ele é do MIT, é um cara que desenvolveu uma pesquisa fabulosa, tem um TED dele, eu recomendo, vou deixar o link aqui também para você, onde ele fala que não é a atividade cerebral que causa a experiência consciente, e sim a consciência que causa a atividade cerebral e cria todos os objetos e propriedades do mundo físico. Ficou intrigado? Pois é, eu também, quando eu descobri isso pela primeira vez. E aí eu fui descobrir também esse cara, que é um brasileiro, mas ele já nem fala português. Ele saiu daqui com 14 ou 15 anos, adolescente, jovem ainda, e foi para a Holanda, e lá ele fez a carreira, ele foi inclusive do laboratório de aceleração de partículas da Suíça, o CERN, e ele está estabelecido lá na Holanda, e ele tem uma tese que é alinhada com o Donald Hoffman, que diz que a consciência não é só uma propriedade fundamental do universo, e sim que é o próprio universo. E esse universo físico, esse que a gente vive e experimenta aqui nessa vida, é só o aspecto externo dessa consciência universal. E cada pessoa, cada um de nós, cada aparato, corpo e mente desse aqui, é uma manifestação dentro dessa consciência universal. O negócio é para parar, deixar assim, marinar um pouco essa informação. Ele diz que nós somos como redemoinhos dentro de um rio ou do mar, que isso é a nossa manifestação física. Nós surgimos e desaparecemos, mas somos parte daquela água, daquele rio, daquele mar. A gente só parece ser diferente, mas a gente é a mesma coisa. Mas qual é o problema disso tudo? É bonita, ele chama essa teoria de idealismo contemporâneo. Eu preciso ver, depois eu vou deixar também o link para você dar uma olhada, acessa isso aí, que é muito instigante. Durante o nosso programa, eu vou ter a pessoa que estiver comigo vai ganhar o livro Além da Ilusão, que fala do Bernardo Kastrup, fala do Donald Hoffman, fala de outros físicos, cientistas, filósofos que discutem essa questão da consciência. É um livro da Catherine Van Oudhuizen, que é uma pessoa com quem eu tenho alguns projetos em comum, e eu fiz a tradução do livro dela para o português, e se você fizer o programa, você vai ganhar uma cópia. Esse livro não está à venda, mas se você quiser em inglês, você pode acessá-lo lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui também. Enfim, então qual é o problema dessa história toda tão diferente que eu estou contando aqui? O problema é que a gente ainda acredita que essa presença consciente
Esse aparato corpo e mente aqui é um eu pessoal separado do resto. Eu aqui e o mundo lá, e você aí e o mundo lá fora. Esse é o problema. A gente acredita que aquilo ou aquele que está ouvindo ou lendo essas palavras é uma pessoa separada, independente do resto todo. E segundo esses caras, não é assim. Tem um exemplo interessante que é a gente geralmente quando fala onde é que você vê, por onde você percebe o mundo, onde é que você está? A gente acha que tem um gerente aqui dentro, né, atrás dos olhos e entre as orelhas, e que é ele que faz as escolhas, os comandos, o pensamento, enfim. Será que é assim? Será que não é assim porque eu tenho a visão, o olfato, o paladar e a audição aqui? Porque se eles fossem no meu braço, ou no meu tórax, ou na minha perna, eu teria uma percepção do mundo diferente? Porque se é assim, se esse carinha existe aí mesmo, ele tem que ter um outro atrás dele, um outro atrás dele, e assim sucessivamente, ad infinitum. E quem fala sobre isso é o Daniel Dennett, um filósofo norte-americano, falecido agora em março ou abril desse ano, de 2024, e ele chama isso do teatro cartesiano. Penso, logo existo, não é bem assim, segundo ele, então o nosso é mais um para a fila que diz que a nossa consciência não está dentro do aparato corpo e mente que a gente acha que é separado do mundo. Então é claro que a gente não é um pensamento, mas a gente é aquilo que está ciente do pensamento. Ou de forma mais fácil, nós somos aquilo que percebe o perceber. Eu vou deixar você com esse monte de informação diferente para você deixar marinando aí, e daqui a um tempo você volta a pensar nisso. Vamos falar do programa. E eu falei sobre tudo isso aqui até agora, porque dentro do programa a gente aborda muito esse tema da não dualidade, porque tem a ver com uma liderança que vai além do ego. Ora, se eu sou parte do resto e não estou separado, o ego passa a ser aquilo que ele tem que ser desde sempre, apenas uma ferramenta para me servir a hora que eu preciso, para fazer os downloads das informações que eu preciso. Nosso maior inimigo é a quantidade de pensamentos que nos assaltam, mas o pensamento é bom para resolver problemas, para criar coisas. O nosso sofrimento e os nossos problemas acontecem quando a gente começa a pensar sobre o pensamento. E aí rumina alguma coisa que aconteceu no passado, fica remoendo, ou fica sofrendo e com ansiedade, imaginando como vai ser o futuro, e esse deslocamento temporal te tira do único lugar que é real, que é aqui e agora. Então nós vamos discutir isso, porque essa liderança além do ego tem a ver com todo esse processo e tem a ver com o flow. Por que que isso é assim? Porque existe, e isso foi medido em ressonâncias magnéticas funcionais, a partir dos anos 90, existe um desligamento das atividades do teu córtex pré-frontal quando você está em flow. Chama-se hipofrontalidade temporária. Outras áreas do cérebro que você está vendo aí nessa ressonância aparecem, começam a funcionar mais. Emoções, memórias, insights, sacadas, aquele momento, ele vem de outro lugar, ele não é daqui, da onde a gente racionaliza, intelectualiza, julga, antecipa, prevê, que é o córtex pré-frontal. Ele não está em atividade quando você está em flow. O que, que acontece? O tempo parece parar, a individualidade desaparece, você não está mais ali, é uma coisa que vai acontecendo, você não está percebendo, tem alguma coisa acontecendo sozinha. Pensa nisso, quando você estava tão concentrado em alguma coisa que você estava fazendo na vida, que você nem percebeu o tempo passar, passou de outro jeito, tudo à tua volta sumiu, já teve isso. Pode ser um esporte, um hobby, o trabalho, uma conversa com um amigo, um show, não importa. É aí que a coisa fica interessante, né? Então, o flow é esse estado ótimo de experiência e de atividade onde a gente se sente e performa na nossa melhor forma, mental, emocional, física. É um estado de altíssimo foco. O flow segue o foco. Sem foco não tem flow. E qual é o problema? Que a gente está numa sociedade, num mundo, que os estímulos externos roubam a nossa atenção, sequestram a nossa atenção o tempo inteiro, fora, né, além da arma de distração em massa, eu tenho o meu deslocamento temporal para o passado ou para o futuro, e com poucas oportunidades de estar no aqui e agora, que é onde as coisas existem efetivamente, né? E quando eu consigo fazer isso, a minha performance realmente
muda, e aquela vozinha interior que diz que eu não sou capaz, que isso não vai dar certo, etc e tal, também desaparece, não está mais lá. Então o flow é um pensar e um agir de forma intuitiva. Essa é uma boa forma de você entender o que é isso. Está muito presente na arte, na dança, na música, no improviso do rap, na jam session do jazz, né? Se eles forem pensar no que vai ser dito ou na nota que vai ser tocada pelo instrumento, a música cai, para tudo. Então, não é pensar, é acessar essa outra área que está mais acesa na hora que você está em flow. Pode ser escrevendo, trabalhando, criando uma planilha, estudando, conversando com uma pessoa querida. Quantas vezes você já não fez isso, nem viu o tempo passar, tudo sumiu à tua volta? Você tem um Richard Branson que adota essa postura de entrar em flow todo dia, 2 horas, e ele fala que ele consegue um monte de coisa incrível. Né? Não tem nenhum desafio que ele não encare. E agora está indo vai criar uma rede de hotéis, enfim. Então, é assim, você ganha tempo. Mas tempo para quê? Para trabalhar mais? Não necessariamente. Cuidado com a visão comando e controle. Né? Vamos botar a equipe toda em flow aqui porque eles vão ganhar tempo e vão trabalhar mais. Não é bem assim. Você vai ganhar tempo para quê? Para recuperar a tua energia, para manter a tua saúde mental, para aprender coisas novas, para se relacionar com as pessoas. Cuidado com isso. Esse desafio é real. Foco é o problema que a gente vive hoje, no século XXI. E já estamos na terceira década do século XXI. Né? A gente vive num mundo de distração, de estímulo externo, que é uma coisa incontável, um atrás do outro. A nossa atenção, então, está sequestrada, está fragmentada. Mais ou menos por 50% da nossa vida a gente não presta atenção. Isso é um estudo que foi feito por 2 carinhas de Harvard. Eu tenho o link, vou deixar aqui na referência. Chama-se A Wandering Mind is an Unhappy Mind, a mente que devaneia, uma mente infeliz, onde ele diz que no momento em que você está no momento presente é mais ou menos 40%. Vai, vamos arredondar para 50% da tua vida que você está prestando atenção no que está acontecendo. O resto do tempo você está ruminando o passado ou imaginando o futuro. E sempre é você o centro desses pensamentos. Curioso isso. Essa é a questão que a gente quer dizer quando fala de consciência. Se a consciência não está dentro desse aparato corpo e mente, a minha sensação de ser separado do mundo, ela desaparece. No flow a gente vive isso. Então essa tensão fragmentada é como se fosse um monte de onda que passa uma atrás da outra. Você não impede as ondas de virem. O surfista sabe disso, ele aprende a surfar para isso. Ele sabe que tem um tempo entre uma e outra. Então você tem que enxergar isso, surfar seus pensamentos. Começar a perceber o espaço entre um pensamento e o outro, não cair mais na história que você conta para você mesmo, não acreditar mais no pensamento, porque ele não tem fundamento. Pensa em alguma coisa e você vai ver que você não pensou nela, ela surgiu. A menos que você queira pensar, tá bom, pensou em, vou dizer aqui, vai pensar num elefante vermelho. Você já viu essa imagem, tá lá o elefante vermelho. Agora, da onde veio isso? Quem é que está pensando? Né? E os pensamentos que você não pensou. Então, o nosso sofrimento com o pensamento, vou ser mais claro aqui, pensamento é uma ótima ferramenta, eu posso fazer downloads da minha mente quando eu quero, o resto do tempo eu tenho que estar prestando atenção no aqui e agora. Mas o problema que eu tenho com os pensamentos é quando eu penso sobre os pensamentos. É a ruminação do que aconteceu, remoendo ou sofrendo por alguma coisa que não aconteceu ainda. Tá claro isso? Vamos em frente. Quando eu aprendo a surfar os pensamentos, eu começo a perceber que eu tenho capacidade de ativar o estado de flow, que é uma transformação que está disponível para todo mundo, desde que você siga algumas orientações, que é o que a gente faz durante esse programa, nessas sessões de 90 minutos. São 7 sessões de 90 minutos. Então, as condições para o flow, elas são: você tem que ter um objetivo claro, você tem que saber se está indo bem ou não, feedback imediato e contínuo, e você tem que entender um processo chamado a relação entre o desafio e a habilidade, que tem a ver com foco. Quanto mais focado você está, melhor você vai se desempenhar no seu desafio. Quanto maior o desafio, maior a habilidade que você precisa para enfrentar esse desafio. Se você está com uma meta na tua equipe muito desafiadora e a equipe não teve tempo de se preparar, aprender alguma técnica nova, se capacitar, você vai ter uma equipe preocupada, ansiosa, com medo. Se você fatiar esse desafio, calibrar para menos, ou dar mais tempo de capacitação, você vai conseguindo equilibrar e chegar no flow, que é exatamente o meio do caminho entre o desafio e a habilidade, entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, e ali você consegue entender
como é que esse potencial pode ser explorado. E é isso que você vai aprender e treinar comigo lá. Agora, Cadu, vem cá. Se o Flow é um negócio tão legal, assim, tão perfeito para desempenho, produtividade, inovação, por que a gente não experimenta isso com mais frequência e nem fala tanto sobre isso, né? Você está ouvindo falar provavelmente em Flow, já ouviu falar em aqui, uma matéria ali, mas quem fala de Flow hoje em dia vai até a página 2, fica naquela coisa do esporte, do aumento de performance, mas tem muita coisa por trás disso e é isso que a gente vai explorar nesse programa. Por que é que a gente não consegue? Já falei disso hoje, um monte de pensamento sem parar que invade e rouba a nossa atenção e sem foco, sem concentração, não tem flow. Então, pessoal, não é o que a gente vai começar a fazer que vai fazer alguma diferença, é aquilo que a gente vai parar de fazer. E esse processo de romper com maus hábitos, criar novos hábitos, é uma das coisas que a gente faz no programa. Eu vou definir aqui bastante rapidamente com vocês uh, as 7 sessões, o que cada uma traz. Mas antes, vamos só repassar. Se você é líder de uma equipe, se você faz parte de uma equipe, se você está criando uma equipe, se você está empreendendo, não importa, a liderança da sua própria vida, você sabe que o líder tem uma série de responsabilidades, a começar a proteger esse tempo, essa atenção, essa agenda do time, porque o líder não vai fazer para o time ou com o time, ele vai fazer pelo time, ele vai criar um ambiente onde efetivamente o time possa se desenvolver. Então, alocar as pessoas considerando essa relação desafio-habilidade que eu mostrei agora há pouco, estabelecer metas claras e compartilhadas com o time. Aliás, meta compartilhada e risco compartilhado são gatilhos poderosíssimos para ativar o estado de flow coletivo. E eu falo um pouco sobre isso numa conversa que eu tive com um neurocientista egípcio chamado Mohamed Sherrata, que está hoje na Caltech da Califórnia, e ele, alguns anos atrás, em 2021, ele publicou uma pesquisa quando ele estava na Universidade de Toyohashi, no Japão, e ele falando sobre como ele testou e trouxe as evidências científicas do flow coletivo, usando videogame. Tá curioso? Vai lá ver. Vou deixar aqui o link para você assistir essa conversa de 1 horinha que eu tive com ele e que traz as evidências do flow coletivo. Está aí. Meta e risco compartilhado, gatilhos muito poderosos. Comunicação consciente, transparente, feedback contínuo, imediato. Lembra, tirou uma foto, ficou boa, ótimo, não ficou boa, faz de novo. Isso vale para qualquer coisa. Feedback é importante que seja contínuo. Especialmente quando você está em flow. Porque se você parar e pensar, eu acho que estamos em flow, ou estou em flow, já não está mais. Esse é o paradoxo do flow. Se você pensar, você está ativando de novo o teu córtex pré-frontal. Aí derrubou toda a outra sintonia com outras áreas do cérebro, de emoções, memórias, insights, frequência cerebral gama. A gente vai falar sobre isso também durante o nosso programa. Então, garantir o ambiente seguro psicologicamente, tanto se fala nisso hoje, é a base para essa cultura de flow. E, claro, liderar além do ego. Sem ego, eu até acho que não é perfeito, porque sem ego ninguém fica. E o ego tem uma utilidade absolutamente fantástica, mas para fazer download de vez em quando. Não dá para ficar achando que ele é você. Mas isso é papo longo para durante a nossa sessão lá. Vamos lá. E se eu quero ajudar meu time a entrar em flow, é muito simples. Eu tenho que estabelecer metas claras, as pessoas se identificam, são factíveis, eu calibro, lembra da relação desafio-habilidade, estruturo as atividades para que elas sejam organicamente calibradas, controladas, atualizadas periodicamente, né? Feedback frequente, falamos disso agora. E responsabilidade do líder também, eliminar os obstáculos ao acesso ao flow. Então, por exemplo, um monte de reunião. Cria um dia sem reunião. Cada um dia é muito, não dá. Então faz 2 meio períodos, terça e quinta tarde sem reunião, para você e teu time poderem ter esse tempo para estar juntos, para olhar para suas entregas, né, para fazer as sessões de flow, que eu vou ensinar como é que faz também. A gente usa o conceito do ciclo circadiano, que é o relógio biológico, e durante 90 minutos você vai render como você nunca imaginou. Mas isso está lá, dentro de uma das sessões do programa, eu vou comentar daqui a pouco. E muitas interrupções também, né, que estão atrapalhando a gente o tempo inteiro. Várias dicas para como conduzir seu dia a dia dentro do ambiente organizacional. Agora vamos falar do programa propriamente dito. Chega de teoria, vamos ver como é que é na prática, o que você vai aprender durante o programa. Então, construir
e fortalecer os laços com o seu time, desenvolver o potencial de cada um, e garantir os resultados que você deseja. Vai lidar com as interrupções internas, que são a mente inquieta, a ansiedade, excesso de informação, né, remoendo o passado, ansioso pelo futuro, esse deslocamento temporal. E as externas também, né? Ambiente de trabalho, as notificações do celular, o excesso de demanda, tudo isso tem jeito. Isso vai ajudar você a melhorar seu foco, a sua produtividade, você vai alcançar a concentração que você precisa. Então, não tenha dúvida, isso é possível. Vai ganhar tempo de sobra no seu dia a dia, não para trabalhar mais. Vamos falar disso também, isso é sério. A menos que você esteja numa organização comando e controle, mas ainda assim, hoje os líderes estão cada vez mais sensíveis também a esse processo. Você vai, então, gerenciar os seus níveis de energia, que eu considero mais importante, inclusive, do que gerenciar a sua agenda. Você vai entender por quê. Vai atingir as metas desafiadoras do seu trabalho, como estudar as características de cada um, equilibrar sua vida pessoal e profissional, porque hoje está tudo misturado, né? Mas existe a possibilidade da gente olhar isso de outra forma. E, claro, bem-estar e saúde mental. Vamos lá. As duas primeiras sessões são 7 sessões, tá, pessoal? São 7 sessões de 90 minutos, tá? Isso é o processo que a gente vai usar, né? Pode passar um pouco, né, e sem problema nenhum. Tudo depende, porque cada caso é um caso, não é um programa de prateleira. A gente vai construindo junto. Então, muito bem. No primeiro dia, a gente vai trabalhar com o Eneagrama, que é uma ferramenta extremamente poderosa de autoconhecimento, de assessment. Eu já trabalho nesse processo com pessoas, como eu comentei, não como eu fui líder, gestor, trabalho desde os 14 anos, mas desde 98, portanto há 26 anos atrás, eu criei o processo de usar essa ferramenta para a gente poder entender características pessoais. E por que eu uso o Eneagrama? Eu já testei todas, tá? Porque o Eneagrama, para mim, pessoalmente, foi o que causou o maior impacto, o maior processo de transformação, e ele é acionável. Diferente de alguns outros assessments que tem por aí, que te colocam numa caixinha, que são situacionais, o Eneagrama, ele diz que você já está na caixinha e ele te dá um mapa de saída. Eu brinco que você está na prisão do seu tipo, das suas características de personalidade, e ele te dá uma rota de fuga. E a gente vai explorar isso. E funciona muito bem como um ponto de partida para depois você perceber que você é muito mais do que aquelas características de personalidade, porque afinal de contas você reúne todas elas, se a gente estiver conectado com algo maior, como essa consciência desperta, defendida pelos físicos Donald Hoffman, pelo Bernardo Kastrup e tantos outros que você vai ter contato e vai poder ler sobre isso também. Então, o Eneagrama ajuda a identificar o nosso perfil, quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, e especialmente os pontos cegos, né? Aqueles que quando eu percebo, eu já fiz. E às vezes ele não percebe e não enxerga mesmo. 2 sessões, porque ele demanda, é um processo de descoberta, é uma jornada pessoal, não é um teste, é uma conversa onde eu vou, e eu fui treinado nisso, eu vou iluminando algumas coisas e provocando algumas lembranças, e você vai trazer aquilo que você sempre foi, não quem você se tornou. Isso é a base para esse trabalho, e você vai perceber o poder de transformação que isso vai trazer na sua vida, né? O caminho é estabelecer uma atenção e uma intenção. Aqui você vai ver o desenho do Eneagrama, que vem do grego, N é 9 gramos figura, uma figura de 9 pontos, e aqui um deles, nós temos características dos 9. Aqui eu escolhi esse slide que fala dos dons de liderança. Cada tipo traz alguma coisa para a mesa, né? O 3 que é os resultados, o 6 traz planejamento, insight, imagina os piores cenários possíveis para evitá-los, o 1 busca a excelência, né? O 9 é a inclusão e o consenso. Nós temos as características dos 9, mas uma delas é mais preponderante na gente, é o nosso mecanismo para lidar com a vida, depois que a gente nasce. A terceira sessão, ela traz para a gente um pouco já de mão na massa das características do teu ambiente de trabalho, de como é que você lida, quais são as características de cultura organizacional, a liderança que é praticada,
momento atual, o que tem de perspectiva futura, como é que você alinha a sua visão pessoal com a profissional, integra essa liderança que agora não é mais presencial, não é mais remota, é híbrida, e pelo visto será assim. A gente vai falar da pesquisa que o Google fez, que foi o projeto Aristóteles, que descobriu que o principal indicador de alta performance, de eficiência e eficácia de um time não é o quanto esse time tem de formação técnica, acadêmica, black belt, mestrado, amizade fora do trabalho, diversidade, inclusão, não é isso. Tudo isso é muito bom, ajuda, é desejável, mas o que faz a diferença é como é que você faz o seu colega se sentir e vice-versa. E isso é a base da segurança psicológica, porque não é sobre pessoas, sobre formação, sobre capacitação técnica, nem indivíduos, nem grupos, nem equipes, nem pessoas. É sobre as relações entre essas pessoas. Como é que eu faço você se sentir? Como é que você me faz me sentir? Tem confiança, tem um processo realmente muito profundo para se discutir aí. Porque a gente está saindo do mundo que é contemporâneo para um mundo complexo. Quem fala isso é o Jorge Forbes, psicanalista, que fala sobre saindo de Terra 1 indo para Terra 2, e essa complexidade está pegando a gente de surpresa, porque o futuro é desconhecido, vai precisar ser explorado, as rotas não estão mapeadas, as bússolas não estão funcionando, então a gente precisa acessar nossas bússolas internas, daí o trabalho com o Enneagrama, principalmente. Então a gente precisa se tornar explorador, né? Qual é a nova aventura? Essa é a nossa atitude mental diante de tudo que está acontecendo, inteligência artificial e todo esse mundo complexo que a gente está vivendo. No quarto encontro que a gente vai ter, na quarta semana, a gente vai falar sobre as ferramentas, mais coisas práticas para você, né? Ferramenta de foco, de atenção, de gestão pessoal, de tempo, de energia, né? Mas energia eu vou ter um capítulo especial, porque eu acho mais importante do que gerir o tempo, inclusive, né? A gente vai trabalhar pensamento crítico, reflexão, ação, provocação, de forma individual, coletiva, né? Atitudes. É um processo também prático. Vamos usar a própria tecnologia para nos desconectarmos, para podermos acessar esses outros lugares da nossa mente. No quinto encontro, a gente vai falar de biohacking ou biohacking, neurofeedback, de biofeedback. Vou mostrar para vocês como é que funcionam as frequências cerebrais, a questão hormonal e também de neurotransmissores, sistema nervoso simpático, parasimpático, vamos falar de energia, de alimentação, de sono, respirações para várias situações, vamos aprender na prática isso para essa saúde integral, que é física, mental e emocional. Além, é claro, da gente começar a quebrar alguns maus hábitos, criar novos hábitos, novas rotinas, novos rituais, inclusive. Que ritual tem um peso, né? A gente realmente leva a sério, né? Vamos trabalhar com ferramentas diversas e vamos começar também a abordar essa questão da não separação, de não se ver separado do resto do mundo, que é a não dualidade. Já falamos sobre gerenciar a energia, né? São 4 energias: emocional, física, mental e espiritual. Aqui não tem nada de nenhuma conotação religiosa, é o espírito que nos move a fazer coisas. E, claro, práticas-chave que vão colocar tudo em equilíbrio com alta performance, porque não vai ter mais aquela história de esgotar no final do dia, achar que a vida é uma maratona. Não, são várias corridas. Tem corrida, para, recarrega, é que nem pit stop de Fórmula 1, que é um modelo que a gente usa, inclusive o caso da Fórmula 1, como é que o flow funciona lá nas equipes de pit stop, no próprio piloto. Então, não é uma corrida que tem a última gota de gasolina, a gente vai entender como é que funciona isso. Vamos falar de coerência cardíaca, o alinhamento do sistema nervoso simpático com o parasimpático, respiração, batimento cardíaco, foco, relaxamento. E aí chegamos nas 2 últimas sessões, onde a gente começa a falar de flow, né? E aceleração de aprendizagem, criatividade, vamos falar efetivamente desses conceitos aplicados à ativação do estado de flow. Vamos rever o modelo
do Desafio Habilidade do professor Csikszentmihalyi, em detalhes. E, por fim, encerrando o programa, a gente fala sobre estratégias para você elaborar um plano de crescimento. Você vai escolher as ferramentas, eu vou recomendar algumas coisas. E aí, só fechando a ideia, as pessoas chamam de mentoria, eu prefiro falar de aconselhamento, de orientação, porque é um trabalho muito pessoalizado, é personalizado e pessoalizado. Eu com você. A gente vai nas suas características, nas suas necessidades. Então, é individual por isso. Eu faço algumas mentorias em grupo, especialmente para empresas. A gente tem alguns projetos com alguns programas com empresas, de forma individual e coletiva também. Mas aqui, esse trabalho da liderança em flow, por isso que eu abro só uma vez por ano, ele é 100% focado em você, nas suas necessidades, nas suas características, a gente vai trabalhar junto. Tá legal? E se você vier trabalhar comigo, tiver essa vontade, a gente vai ter uma sessão sem nenhum compromisso para você me colocar suas expectativas, eu te colocar as minhas, a gente alinhar para ver se dá fit, se dá liga, e vamos em frente. Tá? Aí nem falo hoje sobre isso, você vai me mandar um e-mail, vou deixar um e-mail aqui depois, mas é importante que você saiba que se você vier trabalhar comigo, você vai ganhar um negócio muito legal. Você vai ganhar o meu programa TFT, The Flow Training. São 26 módulos em vídeo, com mais de 8 horas de conteúdo, com práticas, com várias coisas que a gente vai trabalhar efetivamente nas sessões individuais, mas que você vai poder rever e aprender, quem sabe, coisas novas e se aprofundar em outros assuntos. Então, o The Flow Training vai, por um ano, você vai poder acessá-lo, ele já está pronto e a gente lançou em 2021 e está muito atualizado. E além de tudo isso, você tem uma 8ª sessão para você fazer comigo quando você quiser. Não precisa ser na sequência, pode ser no ano seguinte. A gente vai deixar combinado. Quando você quiser, você passa, me liga ou manda um e-mail. Quero falar com você, aconteceu tal coisa, eu quero tirar uma dúvida e a gente vai fazer uma sessão extra quando você quiser. 40 minutos é a maneira de falar. É o tempo que for necessário. Tá legal? Agora, tudo isso, como é que eu faço? E eu falei que eu não ia vender nada para você, não vou te vender nada agora. Você vai mandar um e-mail para mim, esse e-mail aí, cadulemos@cadulemos.com.br, e se você tiver interesse, a gente agenda essa conversa sem compromisso pelo Zoom, ou aqui pelo StreamYard mesmo, que é a plataforma que eu uso, ou se você preferir pelo Teams ou pelo Meet, não importa, a gente vai conseguir, às vezes até presencialmente, quem sabe, e aí a gente conversa, vê se der fit, a gente começa a trabalhar junto e monta o seu plano. Tá legal? Algumas condições bacanas também para, se você trabalhar numa empresa e tiver a sua equipe quiser fazer, a gente pode conversar também e fazer um programa específico para isso. Combinado? É isso. Esse era o detalhe todo. Eu tenho 3 redes que eu uso com mais frequência: o LinkedIn, o YouTube e o Instagram. E você pode acessar, se conectar comigo, me segue, manda mensagem, eu estou disponível nesses 3 fóruns aí, e no YouTube, inclusive, com mais de quase 500 vídeos já sobre estado de flow, cultura organizacional, trabalho em equipe, não dualidade, tem essa série Flow e não dualidade, se você quiser ir mais fundo nesse tema que eu falei hoje no começo do vídeo, que é instigante, tem lá tudo direitinho, tem artigos no LinkedIn e no meu blog, no cadulemos.com.br. Então, você tem acesso a toda essa informação, que tem um valor enorme, que são muitos anos pesquisando e testando, não só em mim, como em vários alunos, mentorados e clientes. Tá legal? É isso que eu tinha para hoje, e esse vídeo vai ficar no ar por um tempo, e se você se sentir impelido, manda esse e-mail, entra em contato comigo. Se você acha que faz sentido, a gente pode trabalhar junto, vai ser um prazer. É isso? Muito bem. Então, boa semana e que o Flow esteja com você. Até sempre.